ontem da deputada Júlia Zanatta, do PL, que acusou o deputado Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, de assédio durante a sessão na Câmara. De acordo com o Tom Gerri, o Márcio Gerri, ele interveio em uma discussão para pedir respeito à deputada Lidice da Mata. E aí eu lembro de compadre Washington, né? Ele disse que não bulisse, ele buliu e assanhou. Bom, ele falou que foi pedir respeito a uma deputada. Então, ele falta com respeito a uma deputada mulher para pedir respeito a uma outra deputada mulher. Lindo, né? Lindo, lindo. E ele acusa a Zanatta, né, de montar uma farsa, a armação. O Lula ele gera tendência, né? Uma armação. Né? Ele falou sobre isso com a reportagem da Jovem Pan e nós vamos ouvir. Basta ver as imagens para se constatar que a acusação que a deputada me faz, além de leviana, lamentavelmente leviana, é até uma atitude criminosa, porque eu sou acusado de algo que não cometi. Não houve qualquer assédio naquela cena, como as imagens mostram. Congelaram a imagem para descontextualizá-la e para colar ali essa acusação absurda. Já me manifestei aqui para casa, estou pedindo providências do presidente Arthur Lira e vou tomar as providências cabíveis, porque não se pode atacar a biografia íntegra que tenho orgulhosamente, a minha trajetória política e a minha relação sempre cordial com todos aqueles aqui da base bolsonarista. Os mais radicais sabem que até eles eu trato com cortesia, com civilidade e com respeito. Veja bem, ó. Até a oposição eu trato como se fossem seres humanos, né? E uma bolsonarista não é digna de gozar de dignidade de uma mulher. Bela resposta, hein, Asmar? Ô, Pavinato, o meu grande questionamento, né, é cadê os movimentos feministas? É aí que eu me pergunto. Porque, ó, teve aí a chupetinha, né? O episódio da chupetinha, Janones debochando e cometendo preconceito com o Nicolas Ferreira. Eu não vi movimento LGBTQIA+, nenhum se pronunciando. Aí agora foi sim um assédio, quando ele cola ali, ele está praticamente encoxando, vai no pescoço e fala. Se ela está dizendo que ela acha que ela sofreu assédio, é sim um assédio dele, porque ele não precisava chegar tão perto no pescocinho para falar. E aí eu fico perguntando aqui, se fosse Nicolas Ferreira, Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, fazendo isso com uma deputada de esquerda, o que os movimentos feministas, lacradores e hipócritas iam estar falando nesse momento? Porque eles só aparecem na hora que interessa para a esquerda. Não é um movimento pela causa, é um movimento político. Eles são políticos, eles fazem a lacração pela política, porque se eles fossem em defesa da causa, eles falariam, os movimentos LGBTQIA+, iam aparecer para falar sobre o caso do Nicolas Ferreira, que foi claramente um fato, né, um caso de homofobia do Janones dentro da Câmara. Eles iam aparecer agora para falar, porque eu só imagino esse cenário. Se é Jair Bolsonaro, se é Eduardo Bolsonaro, Nicolas Ferreira, qualquer político de direita fazendo isso com uma política, uma deputada de esquerda. Ia estar em todas as manchetes, eles iam estar fazendo um escarcéu e as feministas sumiram. Por quê? Porque são covardes, porque usam a causa por política. Eles não defendem uma causa, eu insisto nisso. E outra, não é o que faz, é quem faz. Porque está muito claro. E mais uma vez, a gente vê as pessoas fingindo que acreditam nesses movimentos porque eles não apareceram. Eu vou continuar cobrando. Quando que o movimento feminista vai aparecer para defender a Júlia Zanatta? E não apareceram para defender a Cássia Kiss, não apareceram para defender a Regina Duarte. Eles nunca vão defender mulheres de esquerda. Eles vão defender só a causa lacradora, hipócrita e imunda, na minha opinião, da esquerda. É o que eu falo, no meu livro Estética da Estupidez é justamente isso. Movimentos identitários não servem para a valorização de uma identidade, mas para a catalogação de espécies em grupos dentro dos quais eles podem exercer o monopólio da violência. Só uma mulher pode causar uma violência com uma mulher ou quem o movimento disser que pode. Ou seja, a importância não é com a identidade, mas com a identificação, o que é muito cruel. Você é homossexual assumido. Você se sente representado pelos... Agora o Brasil vai...
Você se sente representado? Você se sente representado pelos movimentos LGBTQIA+. Claro que sim. Representadíssimo. Nossa Senhora. João Willis me liga para perguntar onde é que eu cortei o cabelo. Não é? Liga, porque daí ele fica sabendo, ele não vai para não correr o risco de se encontrar comigo. Né? Mas, de fato, essa questão do identitarismo, ela não serve para defender uma identidade, mas para identificar, marcar e ter o monopólio da violência. E se você não está de acordo com não está, você é contra. E é a questão do lugar de fala, porque o lugar de fala é o que garante o monopólio da violência. Ou seja, o lugar de fala é a garantia de que só você pode exercer essa. Mas a questão é a seguinte, esse caso da Júlia Zanata, eu falei ontem, vou repetir aqui com vocês. Né? A foto frisada, parada, ela tem um impacto muito maior do que o vídeo. Sim. Isso é fato. Com certeza. É fato. Eu chamo de efeito Brezhnev, que é a capa do meu livro Declaração Universal, em que um fotógrafo francês, né? Essa é a foto frisada, no vídeo é mais dinâmico. O Muro de Berlim tem a foto de um fotógrafo francês pintado por um artista russo, lá em Berlim, que é um close que o fotógrafo pegou do Brezhnev e do Honecker, que eram os líderes da União Soviética, da Alemanha Oriental na época da Guerra Fria. O ângulo que ele pegou parecia que ia ser um beijo na boca, assim, de Dalai Lama, né? Que ia trocar a língua. Mas não, o cumprimento fraterno socialista era só a bitoquinha, era só o selinho da Hebe. Mas ficou parecendo. Então a foto frisada, ela tem um impacto maior. Mas não tem importância se no decorrer isso foi menor, porque o Brasil, a esquerda conseguiu mudar o Código Penal, mudou o tipo do estupro, criou a importunação sexual, ou seja, você assediar, violar uma mulher, não é você tentar fazer sexo com ela, é você praticar qualquer ato libidinoso. E ato libidinoso é muito amplo. E ele chegar, encostar a barriga, colocar o nariz no cabelo, mesmo que seja para pedir respeito a outra deputada, isso é ato libidinoso. Porque não se encosta numa mulher. É por isso que um policial, homem, não faz revista numa mulher. Para não incorrer nesse crime. E por que o bonitão aí, galã, lindo, se acha no direito de tirar uma lasquinha da Júlia Zanata? Então é crime sim. Felipe Monteiro. Não, eu concordo com você, Pavinato. Apesar da imagem frisada ser muito pior do que o vídeo, não é? O que a gente vê no vídeo é ele invadindo um espaço de intimidade da deputada, não é? E ela se sentiu ofendida por isso. O fato de ela se sentir ofendida por uma aproximação dessa, de um homem inadequada, invadindo a privacidade dela, né? Isso, para mim, entra no crime de abuso, de importunação, de assédio, de tudo aí que você colocar. Essa situação é diferente do que aconteceu na Assembleia. Eu até era deputado estadual na época em que a deputada Isa Pena foi apalpada por um deputado numa sessão de votação no plenário da Assembleia e que, de fato, ali você vê muito mais traços de uma ação deliberada de assédio. Nesse caso, não parece ser tanto a mesma situação. Mas, mesmo assim, eu concordo com o PP, concordo com todo. Acho que esse é o único tema que aqui todo mundo vai concordar. Na verdade, eu tenho a questão da importunação de fato. Né? E vem a ressalva do Nelson, vai lá. Não, é porque, na verdade, assim, a gente tem a importunação sexual, mas ela exige, pela letra da lei, que seja para satisfação de um desejo libidinoso. Então, é preciso que tenha o ânimo, né, a vontade do cara. E você acha de que... ultrapassar... Peraí, pega a foto de um e de outro, Nelson. Você acha que ele não tem um desejo ali de encostar? Deixa eu explicar. Na Júlia Zanata? A gente tem que levar em consideração... Fala, só se ele for gay. Se ele for gay, aí não tem crime. Mas eu preciso completar, senão vai ficar parecendo que eu estou defendendo ele aqui. Mas a gente precisa saber que o crime de importunação sexual exige a demonstração de intenção, de vontade, de ânimo. Deixa o Nelson terminar. A respeito do desejo de satisfação sexual. Ali a gente precisa considerar que eles estavam no meio de uma discussão, ele estava defendendo a outra deputada e ali ele poderia ter incorrido em outros crimes. Pode ser importunação sexual? Pode, até porque ela se sentiu importunada, ela se sentiu violada, se sentiu invadida. Isso já é o suficiente em relação a esse tipo de crime, a palavra da vítima. Mas pode ter sido, por exemplo, crime de ameaça com imposição física, pode ser crime de injúria real, inclusive, se ele a ofendeu, a gente não sabe o que ele falou perto dela, quando tem uma
materialização física de uma ofensa à honra de alguém, então a gente pode ter crime de toda ordem, injúria real, ameaça, importunação sexual, inclusive, mas todas essas tecnicidades não importam, não precisam ser consideradas, por exemplo, para a representação no Conselho de Ética, em que o julgamento não é técnico-jurídico, o julgamento é político. O simples fato dela se sentir violada, dele ultrapassar o limite, eu acho que isso todo mundo concorda, que ele chegou tão perto dela que invadiu o espaço dela e foi no mínimo inoportuno. Mas o Conselho impróprio, de Ética não dá em nada. Nenhum deputado perde mandato por conta disso. O Arthur Duval perdeu aqui em São Paulo porque não tinha ambiente, por exemplo. Ele perdeu porque ele sempre teve uma ele não tinha base de ameaça ao establishment. O Fernando Cury, que foi o deputado que de fato... O fato do Fernando Cury foi mais grave do que do Arthur. Mais grave. Por isso que eu tô falando, o julgamento é político. Se tiver vontade política, o GR Só que como ele é membro do establishment político, ele nunca vai ser punido da mesma forma. E aí a mensagem pro brasileiro fica o quê? É sempre melhor ter o Cury na mão. O que a gente pode ensinar de bom pro povo brasileiro a partir da nossa política? Mas uma coisa é certeza, se fosse um deputado de direita e uma deputada de esquerda, como o Thiago falou, ia ser um escândalo. Era um escândalo. As feministas iam estar eufóricas. E outra coisa, imagina se o Bolsonaro lá na Maria do Rosário tivesse chegado no cabelo dela e falasse o cheiro de Carolina. Nossa Senhora. E outra, a gente teve uma deputada do PCdoB indo ao microfone, à tribuna da Câmara dos Deputados, para defender o homem em detrimento da mulher. Cadê a tal da sororidade, que é uma palavra tão usada exatamente cadê? Ninguém solta a mão de ninguém. Mexeu com uma, mexeu com todas. Não tem. É seletivo. Né? É isso, são 2 pesos e 2 medidas. Mas agora é bom porque a gente vê uma direita reativa. Isso é bom. Mas tem um problema. Eu vou falar aqui do problema da direita reativa. Não vai acontecer nada. Eu vou falar o problema da direita reativa. Então fale. Carla Zambelli. O que esta mulher... Não. Porra, ela é muito louca. Não dá. O que ela tem que mandar o outro tomar na porta de trás? Numa sessão solene? Fala pra mim. Aí, a esquerda já tinha mostrado que era baixa em chamar o outro de chupetinha. Aí vem Carla Zambelli e manda o outro, né? Aí ele ficou assim, ela me mandou tomar lá, Assim, com chupetinha não era nada, né? Não, bom, enfim, isso que daí não é nem o caso de alguns gostoso, ele não teria falado isso. Mas, meus senhores, por que Carla Zambelli, ainda mais num momento em que se mostra que o homem... Pode ser não ter desejo sexual, mas ele tem um ímpeto de intimidar a colega do sexo feminino. Tem. Aí vem se fosse homem, ele não faria isso. É o segundo... a justiceira contra-ataca, né? Tinha que tirar o porte de palavra da Carla Zambelli também. Não só de arma. Não, é sério. Pô, é sério. Mas é verdade, pô. Aquilo que aconteceu no Jardim, poucas quadras daqui, alguns meses atrás, não é brincadeira, uma coisa surreal, uma coisa dessa. O fato Essa mulher vai acabar com a direita no Brasil. Exatamente, exatamente. A gente precisa de uma direita mais técnica, ponderada, que vá a fundo nos assuntos, que de fato fiscalize o governo federal, que entregue pontos reais para a sociedade e não uma direita dessa que só xinga, sai por aí com arma na mão, atrás de sei lá quem, no 4 blocos aqui bem. do lado dos... A defesa de mulheres, só porque são de outros, são de esquerda. Dessa polêmica toda, os parlamentares da esquerda estão acusando a Júlia Zanatta de fake news. Jandira Fegali já pedem medidas contra ela. Em nota, o grupo diz que a imagem que mostra Márcio Gerry se aproximando por trás da deputada está descontextualizada. É aquele famoso assim, você chega, pega a cena da traição na cama, não é isso que você está pensando. É isso que eles estão vendo no brasileiro, né? Ele estaria pedindo respeito. Como é que você pede respeito faltando com respeito? Coisas do progressismo brasileiro. O documento, ele é assinado pela líder do PCdoB na Câmara, que é ninguém mais, ninguém menos do que Jandira Fegali e outros 6 deputados da sigla. Por outro lado, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro se pronunciou sobre o caso. Agora, a presidente do PL Mulher postou uma nota de repúdio em sua conta no Instagram com o seguinte texto, aspas,
o ato dele nitidamente teve o intuito de inibi-la. Manifesto minha completa repulsa pela ação intimidadora desse parlamentar. Fecho aspas. Pelo menos ela entende um pouco de lei, né? E aí, foi jóia essa declaração, hein, Felipe? A diferença da manifestação da Janja, né? Do tweet da Janja. A Não, nossa essa da foi jóia. Michele e a Qual que foi o tweet da Janja. Aquele Da Shopee. Não, da Shopee. Eu achei que ela tinha feito um Não é o vídeo consumidor. sobre esse O tema. imposto não é para o consumidor. Aliás, quando é que ela faria um tweet sobre esse tema, afinal de contas, né? Não tá, Quando for não é uma deputada de esquerda. Então E ela não vai fazer essa nota da Michele Bolsonaro realmente foi muito Não, feliz. foi perfeito. Foi brilhante, porque, inclusive, ela fala o seguinte: um dos problemas do machismo não é só a questão do assédio, da importunação sexual, é a questão de você impedir a mulher de se manifestar. Então, ela sai da esfera do legalismo, né, da lei, e coloca uma esfera realmente pragmática. Ele foi lá inibir a palavra dela, foi lá amedrontar ela, que é uma questão também do machismo. Então, Michele Bolsonaro está realmente com razão nesse ponto específico. Parabéns.